Oba! Vamos lá, gente. Canal Tricolaço aqui, já para mais um vídeo para a gente bater um papo nesta segunda-feira, nossa resenha de segunda. O campeonato parou, mas nós estamos aqui porque faremos aquela análise geral das coisas que vem por aí. Avise as pessoas que aqui tem uma boa resenhinha sobre as coisas do São Paulo Futebol Clube de forma humilde, porém bem necessária. Vamos lá? Nós temos que os assuntos de hoje são bem interessantes, porque eu estava disposto a fazer um vídeo para falar sobre algumas coisas que eu entendo que são algumas verdades que precisam ser corrigidas urgentemente no comando do São Paulo, tanto no comando de direção quanto no comando técnico também. Vou falar sobre isso, mas vamos começar pelos sorteios, né? Que acho que é o assunto do dia. Então, hoje foram feitos os dois sorteio da fase oitavas de final da Copa Libertadores da América, sorteio da Copa do Brasil. Então vamos a Libertadores da América. São Paulo, que estava lá no pote 1, por ser um dos primeiros colocados, vai pegar o Atlético Nacional de Medellín. Quando eu comecei a acompanhar futebol na época de Libertadores da América, só se falava Nacional de Medellín, não se falava Atlético Nacional. Então, eu de vez em quando vou soltar um Nacional de Medellín aqui. Bom, vamos por partes. Esse time foi o segundo no grupo do Inter. O grupo do Inter foi um grupo muito complicado, porque o grupo do Inter é aquele que tinha o Bahia, que podia se classificar até a última rodada, ficou de fora para o Inter e para o Nacional, com uma coisa em comum. Tanto o Internacional quanto o Bahia perderam para o Atlético Nacional lá em Medellín. O Nacional tem outra coisa interessante, ele perdeu os 3 jogos fora de casa e ganhou os seus 3 jogos dentro de casa. É um time forte, é um time organizado, um time arrumado, é um time veloz e um time muito físico. E é um time que bate também. É um enfrentamento difícil para o São Paulo. Não achei dos melhores, não. Deu medinho. Agora, é aquilo, se você tá lá, como diz o ditado, tá na chuva é para se molhar. Porque você começa a ver na internet um monte de análise assim, não, mas, pô, é melhor sair, cuidar do brasileiro. Mas então é o seguinte, então, eu já disse aqui em outros vídeos, liga lá na Comebol e diz, não, a gente não quer disputar, porque a gente tá com medo. Pô, você tem que ir pro jogo, tem que ir pro enfrentamento, cara. É assim, o São Paulo ganhou 3 jogos fora de casa. E o Nacional de Medellín perdeu 3 jogos fora de casa. Ganhou os 3 jogos fora de casa, ao passo que o São Paulo empatou 2 dos seus jogos em casa. Então, se fosse só uma conta matemática, a gente poderia dizer que vai empatar no primeiro jogo e que o São Paulo vai ganhar o segundo jogo de pouco e vai se classificar para as quartas de final. Mas essa ciência no futebol não existe, né? O que existe é bola jogada, é jogo jogado, é bola na rede. Eu acho que o São Paulo tem condição de passar, mas acho que vai ser absurdamente difícil. Absurdamente difícil. Por que eu acho que tem condição de passar? Porque a disputa está entre os dias 13 de agosto e 20 de agosto. Então, faltam praticamente 2 meses aí. 2 meses é um pouquinho, porque nem chegamos em 20 de junho ainda. Até lá dá para quem está machucado voltar e para o time se organizar melhor treinando e para ganhar um pouco mais de confiança em jogos anteriores do Campeonato Brasileiro. Mas não acho que passe com facilidade. Acho que São Paulo vai encontrar um caminho muito duro pela frente, pela Copa Libertadores da América. Agora tá lá, tem que disputar. A pergunta que sempre fazem, mas abandona? Não, o time grande ele tem que ir até onde der nas Copas e abraçar o brasileiro. É isso que tem que fazer. E eu já disse isso em outros vídeos aqui. Copa do Brasil. No sorteio realizado à tarde, o São Paulo pega o Atlético Paranaense. Mesma coisa. Se pegar pelo histórico, é um jogo complicado, especialmente quando o São Paulo joga na Arena da Baixada, na Liga Arena. Se bem que, nos últimos tempos, desde 2020 para cá, o São Paulo aprendeu a ganhar lá, né? Ganhou um jogo lá naquele ano, depois ganhou mais uma vez. Até então só havia empatado ou perdido. E São Paulo aprendeu a jogar, quer dizer, aprendeu.
joga lá e tem conseguido vencer. E, historicamente, no Morumbi, nunca houve problemas para o São Paulo enfrentar o Atlético Paranaense. Então, se fosse só pelo histórico, também a gente ia dizer a mesma coisa. Ah, empata lá e ganha em casa. Mas o futebol não é assim. O que é assim é que hoje o Atlético Paranaense é um time da Série B, onde não está nadando de braçada, mas está na parte da frente da tabela, que está sob novo comando há algumas rodadas. O Odair Hellmann assumiu o time depois de muitas idas e vindas com técnicos anteriores. Aparentemente, o Atlético acertou com o Hellmann, mas ainda tem jogos muito estranhos, né? Tem alguns jogos que o time, por exemplo, fim de semana toma uma virada que ninguém imagina que vai tomar. É um time que você não pode enfrentar achando que já ganhou. Eu acho que o maior perigo para o São Paulo é esse. Ah, Série B. Ah, mas é o Atlético. Ah, mas está enfraquecido. Ah, mas tem o histórico de ter dificuldade lá. Ah, mas a gente é melhor. Aí você perde. Aí é o jeito que você perde. Mesma coisa. Acho que tem condição de passar. Não acho que será fácil. Então, nos dois confrontos, eu acho que São Paulo, se fosse ficar na conta, empata fora, ganha em casa por pouco. É tipo 1-1 e 1-0, 0-0 e 1-0 nos dois. Nada mais do que isso. Estou me baseando no que São Paulo está apresentando agora. Depois disso veio o pós dessa história toda. No caso da Copa Libertadores da América, você tem um chaveamento já definido. São Paulo pode pegar Botafogo ou LDU, pode pegar Palmeiras ou River Plate até a semifinal. Seriam sempre confrontos de muito peso com qualquer um. Tá? E aí tem alguns comentários nas redes sociais aí. O São Paulo vai se vingar, brincadeiras, né? Mas enfim, de 2016, quando perdeu a classificação para o Nacional de Medellín, com arbitragem polêmica nos dois jogos. O São Paulo vai se vingar do Botafogo, porque o ano passado segurou o Botafogo nos dois jogos, então é mais uma chance para tentar passar. Tudo conversa de igreja. O São Paulo vai se vingar do Palmeiras de 2021, né? 2021, que perdeu fora de casa. O São Paulo vai à final e vai se vingar de 2006 e 2010, caso o Internacional chegue até lá. Pensando que o Internacional vai passar pelo Inter, pelo Flamengo, melhor dizendo, e depois vai passar por quem que vai ter? Pode ser Racing, né? Enfim. Tem do outro lado lá, tem Racing, tem Vélez, Fortaleza. Fortaleza, não sei se passa pelo Vélez, está numa fase ruim. Então o desenho pode ser. O Vélez também é um time vingável. E está do outro lado. Mas, claro, isso é conversa de folclore de torcida. Na Copa do Brasil não tem chaveamento, Copa do Brasil é sorteio. Então, se passar pelo Atlético Paranaense, novo sorteio para as quartas de final. Só na semifinal que você tem o vencedor de um lado e de outro para ir montando a decisão até a final. Bom, no resto do que a gente pretendia dizer, que é o que eu chamo aqui de verdade nesse vídeo, o negócio é o seguinte. Sobre ainda um rescaldo do que aconteceu no sábado, a derrota para o time do Bahia. E o que vem por aí. O que mais me preocupa agora, por isso que eu falei do time precisa jogar melhor, é porque algumas verdades vão aparecendo. E por isso também que eu falei para não acreditar demais em quem vê o caos. Nossa, eu tava vendo o X hoje. Meu Deus, cara. Tem uma galera que é completamente fora da casinha em termos de pessimismo. E tem gente boa. Tem gente boa nesse meio. E tem os malucos. Ah, o São Paulo já era. Se não demitiu o Zubeldia, acabou. Mesmo com a diretoria errando, esse traste tem que ir embora. Enfim, mais ou menos por aí. E tem
O outro lado, que é o passapanismo, assim, não, porque o São Paulo não tem time, porque o Zubeldia não tem que fazer. Bicho, eu disse aqui no sábado, e eu sou um dos caras que não acredito na demissão do Zubeldia resolvendo o problema. Mas, sem essa, tem que jogar mais. Tem que dar show? Não. Tem que envolver o adversário para caramba? Não precisa. Tem que jogar mais, tem que convencer mais. E, sobretudo, tem que agredir mais, tem que atacar mais o adversário. Isso o São Paulo não está fazendo. Nem com o time completão, nem com o time meia-boca, nem com o time juvenil. Porque a grande questão, e aí agora é pro lado de quem passa pano, é a seguinte. Eu mesmo falei num vídeo aqui. São Paulo não perde. São Paulo não está ganhando de ninguém, mas não perde. Lembra disso? Então São Paulo tinha 6 empates, mas não perdia. Teve 2 vitórias. Agora o São Paulo tem os mesmos 6 empates, as mesmas 2 vitórias, mas tem 3 derrotas. Então o time que não perdia, agora perde. E pode perder mais. Porque vai encontrar adversários mais difíceis pela frente. Então essa defesa do time que não perde acabou. Detalhe, o São Paulo não perdia. Aí perdeu para o Palmeiras de 1-0, clássico, aos 50 minutos. Opa, peraí. Ó, perdemos, mas perdemos um clássico com gol só aos 50 minutos. O São Paulo não perdia e perdeu um clássico aos 50 minutos, só que aí perdeu em casa para o Mirassol, que envolveu a equipe do São Paulo em praticamente o jogo todo. 2-0. E depois, o São Paulo que não perdia, perdeu para o Palmeiras aos 50 minutos do segundo tempo, perdeu para o Mirassol em casa e perdeu para o Bahia, sendo atropelado no primeiro tempo. Veja bem, o São Paulo foi atropelado no primeiro tempo. Então, não tem mais essa desculpa de mas não tem ninguém, mas o time, o Bahia é 10 vezes melhor que São Paulo. Não interessa, cara. O Bragantino não é 10 vezes melhor que São Paulo. O Ceará não é 10 vezes melhor que São Paulo. E o Mirassol não é 10 vezes melhor que São Paulo. E o Grêmio, que começou a subir na tabela, não é 10 vezes melhor que São Paulo. São Paulo não é um time para estar no G4 hoje, mas não é um time para estar em 13º lugar com 6 empates e agora 3 derrotas. Essa é a questão que precisa ser lembrada sempre. Aí vamos falar com o lado dos radicais. Então tem que mandar o Zubeldia embora? Agora não. Tem que exigir, porque o Zubeldia tem instrumentos e condição de fazer esse time jogar mais. E aí eu quero só lembrar os radicais do seguinte. Você não manda técnico embora se você está classificado em segundo lugar geral na Libertadores, na Copa do Brasil para as oitavas de final. Campeonato Brasileiro, você tem 12 pontos, o líder agora tem 24. São 12 pontos. Ou é muito. É muito, mas estamos na 12ª rodada. São Paulo vai passar o Flamengo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se você trabalha o mínimo, você sai daí. Mas o grupo da Libertadores era muito fácil. O grupo do Flamengo era difícil? O grupo do Flamengo tinha o Deportivo Táchira, que nunca ganha de ninguém, e tinha o Central Córdoba, que ninguém tinha ouvido falar. O Flamengo perdeu para o Córdoba em casa, e para ganhar de 1-0 do Táchira, semana passada, suou sangue e terminou a primeira fase em segundo. Então não seja cretino de dizer que o grupo do São Paulo era muito fácil. O grupo do São Paulo era médio, com times tradicionais em uma fase. Isso você pode dizer. Dizer que era um grupo fácil, vai contar piada para outro. São Paulo foi brilhante por causa disso? Não, não foi. São Paulo ganhou sempre a duras penas. Ou empatou, sempre a duras penas, mas não perdeu. Isso é sintoma de soluções bem dadas para situações difíceis. Na Libertadores da América, as soluções funcionaram. Talvez porque os times sejam mesmo fracos, mas não os mais fracos. No Campeonato Brasileiro, os times têm mais qualidade mesmo.
E aí as soluções precisam ser melhores. Então, primeira solução, o Zubeldia precisa estar em campo. Porque o Maxi Cubeiras não consegue comandar o time com o mesmo vigor. Mas eu quero lembrar o seguinte, o time que vai para campo é o time treinado na semana pelo Luiz Zubeldia. E deveria apresentar em campo aquilo que o Luiz Zubeldia pensou, planejou e treinou. Esteja no banco o Cubeiras, o Grueso ou o Milton Cruz. Isso também é verdade. Mas a gente sabe que o componente da energia conta e de que a correção ser feita ao longo da partida pelo técnico principal pode trazer resultados diferentes e algumas vezes melhores do que a do técnico interino. Por exemplo, o Zubeldia diz que prefere, quando coloca o Wendel e Enzo, que o Wendel fique atrás e o Enzo na frente, porque o Wendel tem condição de construir o jogo desde trás. Só que o modelo de jogo do Zubeldia não prioriza a construção desde trás. E o Wendel tem soluções melhores na frente. Essa é uma troca que, se ele está olhando o jogo ali na hora, ele faz. Pelo menos eu imagino que ele faça. Ou deveria fazer. Né? Agora, o Cubeiras não faz essa inversão. Aliás, por falar em lado tático, de novo, a torcida do São Paulo ela também atrapalha quando quer ajudar. A discussão é muito rasa. Pô, cobra-se umas coisas do técnico assim. Ai, por que não usa mais o 3-5-2? O São Paulo não tem ala, cara. O ala do lado direito do São Paulo é o Igor Vinícius, que tá mal e tá machucado. O ala do lado esquerdo é o Wendel, que ainda não emplacou. Aí, você tem o Enzo em boa fase. Você tira o Enzo? Não. Mas o Enzo não é ala. Então, para montar 3 zagueiros com ele é mais difícil. Ala é o jogador que faz a ponta e faz a defesa também. O Enzo é um bom marcador, é um cara de roubar bola, mas ele não é um cara de virtudes no ataque. Ele ajuda, mas não é um cara de virtudes no ataque. Um bom ala vai no fundo, entra na área, coisa que o Enzo dificilmente faz. O Enzo opta muito pelo cruzamento do bico da área, para dentro da área. Né? Bate pouco no gol. O ala participa da ação ofensiva. O Igor Vinícius, em boa fase, participa da ação ofensiva. Aí o Zubeldia montou, do lado direito pelo menos, o seguinte, ele bota lá Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Aí, sem a bola, 3 zagueiros. Com a bola, o Cedric desce e o Ferrarese desce atrás. Por quê? Justamente porque o Cedric também não é ala. Ele não tem essa característica, ele tem 33 anos, ele não tem o mesmo fôlego. Então, você adiciona um jogador para ter uma dupla para fazer o lado direito. Isso não tem nada de errado, cara. A torcida pega no pé de umas coisas patéticas. Isso você pode fazer com jogadores bons, inclusive. Taticamente não é um conceito errado. Não é dobra de lateral para marcar. Quem disse isso? É que esse negócio da dobra de lateral surgiu naquele maldito jogo contra o Aliança Lima, quando o Ferreirinha sai, era o melhor em campo, né? Fez 2 gols, saiu. Eu meti o pau no Zubeldia. Porque o Ferreirinha, o melhor em campo você não tira. Quando ele ainda está bem. O Ferreirinha estava bem. Só por isso. A opção em colocar o Wendel ali está perfeita. O São Paulo não tinha outro jogador para a posição. Hoje tem o Luca. Hoje você pode usar o Luca. Não de ala, calma, vou chegar lá. Naquela condição. Mas aquele dia o Luca chegou aí e tal, não entrou. Enfim. Aliás, não, acho que aquele dia nem tinha o Luca, mas enfim. O Luca podia fazer. Né? Mas não tinha Luca. Então você faz a opção, um lateral mais ofensivo com um lateral mais defensivo. Tá tudo certo. Qual foi o problema ali? O Wendel entrou muito mal na partida. E perdeu jogadas importantes. E deu a chance do Aliança Lima chegar. Então, é um problema de atuação, não de formação. Então, de novo, vamos brigar pelos motivos certos. Pegar no pé do técnico pelos motivos certos.
Se eu acho que o Zubeldia tem que cair em algum momento, minha leitura é a seguinte: deixa a Copa do Mundo, volta na Copa do Mundo, reestreia no Brasileiro. Jogou bem, ganhou, beleza. Oitavas da Copa do Brasil, perdeu. Eu acho que pela posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro, se tiver que dispensar, pode ser a Copa do Brasil. Então, beleza. Libertadores da América, perdeu, continua embaixo no Brasileiro, aí a gente senta para conversar. Aí dá para você pensar numa demissão. Se o time não tiver voltado a jogar bem. Porque você vai voltar para o Campeonato Brasileiro, você vai ter rodadas do meio de julho até o final. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 rodadas do Brasileiro, se eu não me engano. Aí você tem Copa do Brasil. Nessas 5 rodadas o time já tem que ter reagido. Se não reagir, mais queda na Copa do Brasil, mais queda na Libertadores, aí acho que a gente pode pensar nisso. Fora disso, eu acho ridícula a ideia. Aí tem umas discussões assim, quem é que poderia estar no lugar... Cara, é a pior coisa da discussão na internet. Quem é que poderia estar no lugar do Zubeldia? Aí vem umas coisas. Luiz Castro. São Paulo não tem condição de pagar o Luiz Castro. E outra coisa, o Luiz Castro não é do perfil que o São Paulino gosta e nem para aplicar o seu modelo nesse time. Luiz Castro é um técnico de jogo posicional, de construção de defesa sólida. O São Paulo não precisa exatamente disso, a defesa do São Paulo é boa. O São Paulo tem hoje um problema sério de agredir e o Luiz Castro não trabalha isso. O Jorge Jesus que está livre no mercado. Jesus, amado. Como é que você paga esse homem? Eu gostaria, mas como é que você paga esse homem? Tem o Fidic aí, o São Paulo morrendo pelas tabelas. Ah, efetivo o Alan Barcelos. Isso aí eu não comento, isso é cretino. Essa opinião é cretina. Essa opinião é ridícula. O cara treina o jogador sub-20, ele tem outro tipo de leitura, o futebol profissional é diferente e ele está num mau momento no sub-20. Agora, apesar de ter ganhado a Copinha. Não vem com essa. Ah, Zanardi. Meu Deus. Expulsaram o Carpini, vão querer o Zanardi, que é técnico igual a ele. O Crespo. Do Crespo eu gosto. Só que o Crespo também fez um Campeonato Brasileiro ridículo em 2021. Eu só acho que o Crespo tem o benefício de tentar de novo, porque ele viu como é. É uma outra história. Eu toparia. É um que eu toparia. Daí vem aquelas coisas, Luxemburgo parou. Cara, é um negócio assustador. Quem você gostaria? Bom, o técnico que eu mais gostaria que o São Paulo tivesse investido está hoje no Cruzeiro, que é o Leonardo Jardim, mas isso era lá atrás. Só que na época o São Paulo foi lá e disse que era impagável. O Cruzeiro fez uma negociação com ele, parece que ele ganha muito bem, mas ganha dentro do padrão brasileiro aí, seus 1 milhãozinho e pouquinho aí. Hoje o São Paulo não teria como pagar, mas era o nome. Mas tá lá já, esquece. O Crespo é o nome que eu aposto, mas acho que, teria que ser talvez começando o ano, não sei. Tem um nome que eu só contrataria se fosse no começo do ano, pelo desempenho atual e pelo que ele já fez antes, que é o Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, que fez um bom trabalho no Cruzeiro e foi escorraçado pelo Pedrinho BH quando estava bem. Esse cara tem que ser observado. O que está acontecendo com o Bragantino é fora da curva. O Bragantino não tem time para ser vice-líder ou terceiro colocado do Brasileirão. Repito, não tem. E vai cair mais. Mas só está ali porque o trabalho dele é muito sólido. Esse cara merece ser observado com bastante atenção. Nesse eu votaria. Mas para um trabalho no começo do ano, sem a torcida pegar no pé. Porque atenção, torcedor São Paulino, você tem que deixar de ser tonto e ficar xingando os caras do Campeonato Paulista, cara. O Campeonato Paulista vai acontecer isso mesmo, você vai perder pro Velo Clube às vezes. Não perdeu esse ano, mas poderia ter perdido. Isso vai acontecer, ainda mais em trabalho novo.
Lembrando que o trabalho do Zubeldia no Paulista era novo, ele não conhecia o campeonato. Não tinha ideia de como funcionava. Aí tem os nomes que o Jorge Jesus eu quero, mas dá para pagar? Né? É aquela. Do Brasil não tem. Tem o Rogério, que eu adoro, tá lá no Bahia. Acho que tem coisa para terminar no São Paulo. O Diniz acho que ficou. Tem lá seu monte de questões, mas é um cara que tem ainda que fechar uma história no São Paulo. Fora isso é difícil, não tem muito nome por aí não. Mas vamos discutir isso em outro momento. E, para finalizar, o pior de todos os capítulos do São Paulo. A diretoria do São Paulo é uma absoluta vergonha. Eu fiquei constrangido, eu fiquei com vergonha, eu fiquei triste, inclusive, de ver o Júlio Casares, todo fanfarrão, simpaticão, conversando com os caras ali na frente do estádio em Munique no dia da final da Liga dos Campeões da Europa. Não que ele não possa ir até lá, mas assim, ele é o presidente de um clube que está tropeçando, que não fala sobre o clube, que deu uma única entrevista para Priscila Senhorães outro dia, é uma boa entrevista até, mas sabonete pra caramba. Aliás, disse que ele deu uma entrevista para o Antônio Tabet, que eu estou muito curioso do porquê que ele deu essa entrevista. Aliás, por que o Tabet o entrevistou? Por que ele é uma figura tão importante? Não que não, eu quero ver, mas por que ele, né? Será que o Tabet está interessado nas coisas do São Paulo? O Júlio Casares deu uma resposta a um questionamento não, a uma acusação que surgiu na reunião do Conselho da semana passada, aquela história de 51 milhões gastos a mais. E ele falou, mas não falou nada. E o que nós temos é o seguinte: o São Paulo tem um fundo cheio de regras que impede que o São Paulo fure um determinado teto de gastos, que, segundo a diretoria, está conseguindo captar até mais do que pretendia, mas o São Paulo não consegue gerir a sua vida cotidiana. O São Paulo ainda atrasa salário de jogadores. O São Paulo pagou na semana retrasada a premiação de classificação para a Libertadores. O São Paulo negociou neste fim de semana por miseráveis 5 milhões de dólares o Ângelo, lateral direito, 16 anos da base, que só vai quando fizer 18 anos, para jogar no... Qual que é o time mesmo? Estrasburgo da França. Time de médio para pequeno da França. Tradicional, mas de médio para pequeno. Porque está passando o chapéu. Porque não pode cobrar pelo Ângelo o que ele realmente valeria. O Belmonte, um pouco antes dessa diretoria, quando essa diretoria assumiu, muito parecido lá com Acabou a Farra lá do nosso amigo Augusto Melo, diz assim: quem comprou jogador barato do São Paulo comprou, não compra mais. Agora vai ser. Agora a gente não precisa. A gente vai vender tudo pelo preço que vale. Tá aí hoje. O senhor Júlio Casares disse que o São Paulo ia passar por uma reestruturação financeira, que era uma administração vergonhosa, que o torcedor ia entender que ia ter que esperar um pouquinho, mas depois também o time ia estar bem administrado e os títulos viriam. Bom, ele incrível, eu sempre falo isso, ele faturou mais que a diretoria antiga e deve mais. Como é que consegue? Não, e assim, vendeu o patrocínio do estádio, trocou o patrocínio de camisa por um mais alto e deve mais. Esse mesmo cara, depois, tentando justificar isso, disse o seguinte: nós precisávamos massagear o ego da torcida com o título da Copa do Brasil, aquele que São Paulo ganhou, não se sabe como, né? Porque começou muito mal. Depois ganhou de Palmeiras, Corinthians e Flamengo, foi campeão, acabou. Essa é a história.
Aqui a gente não inventa. E aí, esse camarada fala que agora é a hora de segurar um pouco, de entender que tem que esperar. Mas não está fazendo. A torcida do São Paulo está disposta a colaborar se ela souber que as contas estão sendo colocadas em dia. Mas elas não estão. Toda hora surge informação de que elas não estão sendo colocadas em dia. E ele não vem falar. E essa história da Champions League diz que é uma viagem para a Europa para encontrar o Evangelos Marinakis, lá o grego, que iria investir 600 milhões de dinheiros, que eu não sei se é reais, ou euro, ou dólar, na base, né? Que é um modelo de negócio revolucionário. O dinheiro entra na base, entra no clube, entra onde esse dinheiro? Faz o que com ele? Monta time? Recompra os jogadores da base e revende, dá uma parte pro grego? Cara, ele explicou outro dia, mano, ele não fala o dinheiro vai entrar por onde? Para onde? Para fazer o quê? Porque é o seguinte, amigão, o São Paulo está a 3 pontos da zona do rebaixamento, a 2, né? A 2 pontos da zona de rebaixamento. E o São Paulo pode fazer duas coisas: contratar jogadores bons e eventualmente trocar de técnico, que eu acho que não é a solução agora. Mas enfim, investir em alguma coisa para melhorar o elenco, para melhorar as condições de disputa. É para isso que vai servir o dinheiro do grego? E vem quando? É isso que a gente não sabe. E é isso que eles não falam. É isso que eles não nos respondem. Então tá aí, as verdades a respeito do São Paulo e as Copas, e mais uma vez, seja o que Deus quiser, e eu espero que as pessoas comentem esse vídeo e vamos lá. Valeu, aquele abraço para todo mundo.